Olá, gente maravilhosa, tudo bem com vocês? Por cá está tudo bem, não se assustem com a figura, mas estou a dar aqui início a mais um vídeo que vou lavar a minha calçada. O Manelo bem resmungou, mas não adianta de nada, gente. É um dos trabalhos que eu gosto muito de fazer. E enquanto ando aqui, ando entretida. Estou protegida, estou com a capa impermeável, estou com calças impermeáveis, estou com galochas, chapéu e é só trabalhar. Quando ando aqui a lavar a calçada, ando aqui nos meus pensamentos, ninguém me chateia. Por acaso digo, é mesmo um dos trabalhos que eu gosto de fazer. Então vamos lá para o vídeo, vou lavar. Quando estiver cansada paro, vou ver se faço um pãozinho ainda hoje, depende. Vamos ver o que podemos partilhar aqui neste vídeo. Vocês ficam a acompanhar desse lado. Olá, gente linda, tudo bem com vocês? Cá estamos para mais um vídeo. Um vídeo logo de manhãzinha. No vídeo anterior eu tinha-vos dito que tinha ido à ginecologista e que passei por radioterapia e que elas não sabiam, que não tinham nada marcado. Depois, entretanto, eu vim embora, disse-vos que ia lavar a calçada, ainda comecei a lavar a calçada e o telefone tocou durante a tarde e eu não ouvi. Depois às 5h30 eu terminei e o telefone voltou a tocar. Aliás, eu vi que tinha chamada, depois voltaram a ligar e era do IPO a dizer que conseguiram uma vagazinha para eu estar lá hoje às 9 horas para fazer a radioterapia. Por isso, então, hoje é a primeira radioterapia que eu vou fazer. Antes disso, vou tomar o meu pequeno almoço e vou fazer um bolinho de caneca e vou partilhar aqui com vocês. Gente, isto é coisa simples que eu já costumo fazer. Tenho aqui sumo de laranja e meia, porque elas são mesmo sumarentas, mas o sumo, o que é que vai fazer? Dar o gostinho, não é? Mas aqui eu vou usar o sumo para dissolver a minha farinha. Que vou colocar uma colher de farinha, uma colher de sopa de farinha de aveia. Vocês depois vão vendo o que é que a vossa farinha, ou melhor, o que é que, sim, que a vossa farinha vai gastar. Se gastar mais sumo, espremem mais sumo para dentro. Ou podem meter um ovo. Eu, neste caso, não quero meter ovo. Aqui coloco também uma colher de farinha de aveia com proteína. Farinha, esta é da Prozis. E agora vou mexer. Gente, se vocês colocarem o ovo, podem meter só farinha de aveia, porque já têm proteína do ovo. Estão a ver, a minha ainda está muito líquida, porque convém vocês obterem uma textura como para bolo.
Por isso podem colocar menos sumo. Agora vou colocar fermento. Uma colher de café. Não meto açúcar, mas isso é opcional, se vocês quiserem meter, metam, mas isto eu não meto açúcar, porque o suminho já, claro, não vai dar aquele docinho, gente, se você gostar de açúcar, meta açúcar, porque isto, se quiserem comer um docinho, metam um pouquinho de açúcar. Se meterem uma colherzinha de sobremesa, já fica docinho de açúcar. Agora, vou levar ao micro-ondas. Gente, vamos deixar arrefecer. Não vou deixar mais, teve 2 minutos e meio, uns 2 minutos. Porque se deixar depois fica muito... não fica tão fofinho. Não gosto de fechar logo o micro-ondas quando está assim ressoado. Gosto de deixar meio aberto, que é por causa da umidade sair. Tomar leite frio. É crente. Queres provar um bocadinho do meu bolo? Deixa aí um bocadinho. É de quê? Laranja. Da laranja e aveia. Gente, faltei e agora correu bem, para já, não é? Também é o primeiro dia. Agora o que é que eu vou fazer? Vou fazer um pãozinho de água. Esta receita eu vi no canal da Susana Lopes, e então vou fazer pãozinho de água. A água é um pão que eu adoro. Agora vinha-nos por caminho, até disse ao Marco, que ele foi comigo, eu disse ao Marco, anda comigo, estou meio aurada da cabeça, assim a fazer movimentos, e eu tinha medo que, como é na autoestrada, com o movimento dos carros me ourasse a cabeça, é melhor não arriscar. E ele foi comigo e eu disse, para ali na pastelaria para eu comprar pão. E ele começou-se a rir, eu estás a rir o quê? Eu disse, apetece-me um pãozinho, é melhor comer pão do que comer outras coisas. E ele, sim, de comer porcaria. Então, vou fazer um pãozinho de água que eu adoro, que foi até o que eu trouxe da pastelaria, foi pão de água. Vou seguir então a receita da Susana. Só a Susana fez com 500 gramas de farinha e eu vou fazer com quilo. Não vou fazer muito. É só dobrar. Então, leva 500 gramas de farinha, tipo, a minha é 55, mas eu estou na ideia que a Susana disse, percebi, não fiquei na ideia, percebi que a Susana disse 65, mas se a Susana estiver a ver o vídeo, que deixa aí no comentário. Eu é que estou a usar, é a que vou usar, que é a que eu uso, é tipo 55, que eu compro no Lidl, sem fermento.
Vou virar agora para vocês acompanhar, que eu estava a falar e ia virar a farinha. Pronto, já tenho aqui a farinha. Agora vou colocar 2 pacotes de fermento para padeiro. No fim de semana vou às compras, tenho que comprar mais. 2 colheres de chá de sal. E agora a água. Ora bem, um quilo de farinha é mais difícil de mexer, não é? Mas vamos lá. Também leva mais água. Mas pronto, sendo mais farinha é sempre mais... não é tão rápido. Eu espero que me calhe bem. Que eu adoro pão d'água mesmo. Aliás, cá em casa adoramos. E agora eu estou a fazer este pão d'água para quê? Este pão d'água vai ficar durante a noite a levedar e amanhã, antes de ir à radioterapia, vou pôr a assar e vou comer logo um quentinho ao pequeno almoço. A minha para já está a ficar espessa, que ela vai ficar meio líquida. Agora vamos deitar o resto da água toda. Assim. Gente, já mexi, eu espero que a coisa vá sair. Que a coisa vá sair bem, vamos ver. E agora vou tapar com plástico até amanhã de manhã. Gente, voltei, não reparem a imagem porque é o reflexo ali da porta, fica a imagem assim, não fica 100%. Eu voltei, mas não foi no dia seguinte, mas não de manhãzinha para ir para o IPO. Já são 5 horas da tarde. Depois não assei o pão de manhã, porquê? Porque, olhem, eu tenho andado com muitas tonturas. Quem segue os meus vídeos já me tinha visto falar nisso. Quando eu como alguma coisa que me faz mal, fico assim, com tonturas e isso. Mas nada comparado com estas tonturas. Então, segunda-feira, passei o dia quase na cama. Por qualquer movimento, até eu a virar-me de lado, a cama andava à roda. Como é que eu ia te explicar? Como a enfermeira me disse, e eu disse à enfermeira para lhe explicar, não é? Há várias tonturas, ou vertigens, tonturas. Não é aquela coisa de, por exemplo, a gente estar num sítio alto e olhar e dar-lhe vertigens. É aquela sensação tal e qual. Não sei se vocês, quando eram miúdas, experimentaram isso, mas acho que quase todas as crianças lhe davam para fazer isso. Quando nós andávamos à roda até parar, e eu lembro-me que havia alguns miúdos, colegas, que se seguravam, mas havia outros andar tanto até ficar tontos que até caíam. Pronto, é essa a sensação, que tudo me foge. E eu, isto na segunda, depois na terça eu pus-me a pé, foi quando eu fui à consulta do ginecologista e eu perguntei ao Manel se queria ir comigo. Perguntei não, disse que ele tinha ido comigo porque eu realmente não podia ir sozinha porque
dava-me qualquer coisa assim ainda para mais no trânsito e olha, era para as coisas se tornarem mais sérias. Pronto, então o Manel foi comigo, eu vim, disse-vos que ia lavar a calçada, ainda fui lavar a calçada de tarde, andei bem, à noite sentei-me na cama, na terça à noite sentei-me na cama, e ao sentar-me na cama, porque eu normal sento-me na cama e depois deito-me, ao sentar-me na cama, a cama então começou a fugir, pronto, mas eu deitei-me, mas eu com aquilo peguei de manhã não me aventurei a ir à radioterapia sozinha, o Marco foi comigo. Pronto, fui à radioterapia, vim, cheguei a casa e eu ainda vou lavar um bocadinho da calçada, mas estava sol, não é? Eu não podia ir para o sol. Então tinha ali um bocadinho de uns verdes, quem deste na minha rampa para baixo, e eu fui a parar esses verdes, prontos, e pus-me de cocarinhas, aparei, mas entretanto o vento botou um vaso ao chão e eu fiz assim, só a cabeça a erguer o vaso, não foi a pegar nele, foi só com a mão a botá-lo assim para cima, ele tombou e eu só lhe fiz isto. Quando eu ergo a cabeça, começou tudo a fugir, e eu já nem, que aquela coisa, nem sabia se o vaso ia cair para baixo, se o que é que ia, pronto, eu senti que a cabeça que me ia a fugir ou para trás e pimba, não caí porque eu estava com carinhas, foi aquela coisa que eles assentaram assim em seco. Eu depois ria perdida, e os meus filhos eram assim, ela falava da irmã dela, da Andreia, da mãe nova, e ela é outra como ela, é risco, dá uma piada. Mas eu ri-me tanto, porque o meu primo, eu tenho um primo do meu marido cá a habitar em minha casa, separado, e ele foi, e ele ouviu o barulho, mas não me esperava ali, espreitou assim, pronto, eu estava sentadinha. Ele agora se estiver a ver o vídeo vai dizer, ai a filha da puxa, caiu e nem disse nada. Disse ela, a Daniela, não pediste ajuda? Eu ajuda para quê? Eu já estava sentada, não precisava de ajuda nenhuma. Porque aquilo vai e a gente sente e depois aquilo passa. Eu assim, eu sou tola, eu queixei-me que já sabia que se me desse isso ao menos só lapava o cu para falar português correto. Pronto, gente. Mas com aquilo, pronto, eu depois andei bem, porque se eu andar a pé e isso, e embora sentasse um bocadinho a cabeça, nem sei explicar. Mas ando, mas a qualquer momento dá-me isso. Eu depois já tinha sol, já estava fraquinho, era para aí, sei lá, 5 horas, ainda fui mais um bocadinho de lavar a calçada e andei bem, vim para dentro, jantemos, depois sentei-me a ver a novela e disse, fogo, isto não está bem assim. Nisto a Daniela veio aqui. E diz ela, como é que estás? E eu contei-lhe a cena, e o Marco, e o Manel, e ela ri-se. Pronto, contei-lhe, e ela disse, não, vais ligar, e eu disse, amanhã não estiver melhor, vou ligar à Saúde 24. E ela, mãe, não vais ligar à Saúde 24 amanhã, vais ligar agora. Porque sabes que isso pode ser um AVC, porque o tratamento dá uns coágulos, pode-se soltar um coágulo, e isso entope uma veia e pode dar um AVC, um ataque cardíaco, pronto. Então eu desliguei e encaminhar-me para o hospital. Vou resumir para não estar aqui a ser muito chata. Cheguei ao hospital e eu comecei-me a sentir muito mal. E eu disse, Vera, tem calma, isto é psicológico, é por chegares ao hospital que agora estás-te a sentir mal, queres entrar já. Mas que aquilo começou mesmo, eu dá-me assim a vontade de vomitar, tudo a fugir-me, isto não é as tonturas, por isso eu achei que até era psicológico. Até estava um bombeiro lá à espera, uma senhora, e viu que eu não me estava a sentir muito bem, e ele até me disse, dona, você está bem?
E eu disse assim, só estou um bocado... E ele disse, só estou um bocado zonza, mas nisto chamaram-me para a triagem e ele ajudou-me a levantar e ele disse, você vai no seu bagarzinho? Eu disse, vou, já estou bem. Pronto, cheguei lá dentro, à triagem, depois fui à consulta. Resumindo, a médica mandou-me logo fazer um TAC, não é? Para despistar como o remédio provoca os coágulos, se poderia ser AVC ou assim, estava tudo bem. As minhas tensões é que não estavam bem, por isso daí o eu sentir-me muito fraca quando cheguei lá, porque as minhas tensões normal andam de 11, 6, 10, 6, é naquilo assim. Nunca chegaram ao ponto como ontem chegaram, de estar 5, 3. Pronto, estive toda a noite com medicação e elas não subiam. Entretanto, depois eles deram-me uma medicação às 5 da manhã e disseram, pronto, olha, você vai deitar naquele cadeirãozinho, foram buscar uma cobertinha, meteram-me por cima de mim, diz ele, era para aí 5h30, diz ele, e tente descansar um bocadinho. Sim, e eu até passei por sono, acordei às 7 horas. E ela, como é que se sente? Eu disse, doutor, olha, eles estavam com essa que eu me sentia, eu dizia que sentia-me sempre zonzo. Eu disse, olha, as tonturas davam na mesma, ainda agora fui à casa de banho e sentei-me, não me sentei normal, eu nas sanitas assim, não me sento, mas fico assim meio de cocarinhas, quase a sentar, mas não a sentar, e faço assim para caçar o papel e vou-me a levantar outra vez, a pôr-me assim para me arranjar, e começou outra vez a cabeça. Eu disse, por isso eu bem não estou, mas em relação a quando cheguei aqui, quando já estava aqui, já estou bem. Pronto, Estela, olha, falo com o médico do IPO porque isso pode ter a ver com os tratamentos. Ou ir então, agora de manhã à radioterapia, falei, e a moça da radioterapia disse, dona Vera, você havia de fazer primeiro uma consulta aos cristais, porque eu não deve ser de tratamento. Mas contudo, fui lá acima, à clínica da mama, e perguntei se podia falar com as enfermeiras e falei, e elas disseram a mesma coisa. Diz ela, dona Vera, se você não tivesse feito o TAC, sim, eu dizia-lhe já para você ir fazer um TAC, porque isso podia ser um AVC ou uma embolia, pronto, se ter soltado algum coágulo e estar-lhe a tapar a veia. A veia que entupiu, não é? Do sangue. E diz ela, por isso você se fez o TAC, não é do tratamento. O tratamento pode provocar um bocadinho de vertigem e um bocadinho de náuseas, mas não a esse ponto. Eu disse, sim doutora, sim a enfermeira, porque eu vinha a dizer ao meu filho que se isto for do tratamento, toda a gente pode chamar maluca, mas eu suspendo o tratamento durante 5 anos, não ter qualidade de vida, seja o que Deus quiser. E ela deu assim um sorriso, ela não. Prontos, resumindo, estive a falar com a minha amiga, com a Fernanda, que ela já me liguei ontem, mas eu estava a lavar a calçada e não ouvi, e depois também não retribuí a chamada porque eu não estava bem, e elas que entendo quando eu não atender é porque ligo a primeira, ligo a segunda e eu não atendo é porque não estou para falar com ninguém. Pronto, e depois ela ligou-me, eu atendi e ela disse que tinha uma senhora que já segue o Bruno, o filho desde pequeno, e a ela, uma doutora, e que ia ligar e que ia falar com ela a ver se me tratava disso. Então ela ligou-me e disse que só tinha vaga para terça-feira, se podia ser. Eu disse, olha, pronto, andei estes dias todos, também aguento, até terça-feira. Pronto, então terça-feira vão à consulta e vamos então ver se realmente é os cristais. Gente, e agora vou-me calar, porque já estou aqui há 11 minutos. Ai meu Deus, vocês vão correr o vídeo, vão passar o vídeo à frente. Esta massinha, segundo a Susana já tem aí receita no canal de pão d'água, já mais à frente, que eu já vi, mas só me apareceu este há 5 anos atrás. Eu penso que a Susana já fez o pão, prontos, ela certo, sabe que a primeira vez a gente a fazer é sempre uma experiência, nunca sabe como é que vai sair, não sei.
Esta Susana dizia que se podia fazer a massa e depois no dia seguinte fazer os pãezinhos, ou que deveria até, e que até podia estar abafadinho uma semana, que dava para cozer o pão, embora a gente às vezes vá fazendo as receitas ao longo do tempo e depois até nem vá concordando bem com a primeira receita, porque a gente vai aperfeiçoando e vai notando outras coisas, outras maneiras de fazer que fica melhor. E penso que seja o caso da Susana, porque a Susana tem outro e eu sei que o pão ficou, eu não sei como é que vai ficar este, mas eu digo por o que ficou no vídeo. Ela tem agora um que vocês apertam, que fica mesmo fofinho, mesmo, prontos. Mas o bem que tem então, esta farinha pode passar assim umas horas e então, ou dias, é o bem que tem, que senão, olha, a massa estragava-se. Eu depois cheguei à casa do IPO, almocei e fui-me deitar. Eu disse ao Marco, vou-me deitar. Era 1h30. E eu disse, quando for 3h30 chama por mim. Mas depois já estava-me a custar a adormecer. E eu disse, mandei-lhe uma mensagem e disse assim, não me estar a pôr a pé cá abaixo. E eu disse assim, não chames por mim. Pensei para mim, à hora que acordar, acordei. Prontos. Acordei, ainda não era 4h30. Pus-me a pé e agora então vamos cozer o pãozinho. Gente, olha, a massa está assim, a massa está bonita, agora vamos fazer, meter aqui a massa em colheradas. Olha, estão a ver a massinha? Ela está assim bem elasticazinha, está bem bonita. Vamos lá ver. Ansiosa por comer um pãozinho estou eu. Eu, como já tinha dito, eu adoro o pão d'água, adoro mesmo, é um pão que eu adoro, mas não é em qualquer lado, gente. Aqui perto até é só 2 pastelarias que tem, que eu digo, sim senhora, isto é que é um pão d'água. Uma é ali em Rio Mau, e outra era quem ia para Braga, na estrada de Famalicão Braga, que era a Plus, mas agora fechou, e... esses sim. E em Grimancelos também. Tem lá uma pastelaria que também faz uns pães de água. Essas 3 pastelarias, os pães de água saem exatamente iguais. Já tem aqui a pastelaria, aqui em Macieira, que também são bons, mas não como os outros. Olha, eu para já só vou meter estes assim no tabuleiro, porque eu não sei o que é que eles vão crescer. Não sei mesmo o que é que vão crescer. Olha, aqui, esta farinha está mais líquida, daí ela solta-se mais. A que a Susana fez noutro vídeo, que às vezes os blogs, não é? É muito vídeo para a gente procurar, às vezes nem sabe onde é que está esse tal vídeo. A massa está-lhe mais consistente. Por isso, daí eles ficar mais altinhos, prontos. Mas agora esta vamos fazer assim. Agora vamos levar ao forno a 180 graus durante 30 minutos. Vocês vão observando o vosso forno.
um pouquinho de água no fundo do fogão ou do tabuleiro. Agora esta massa, que eu não sei se vou fazer bem ou se vou fazer mal, eu vou misturar mais um pouquinho de farinha e vou reservar no frigorífico e faço o resto amanhã. A ver se fica com uma textura mais consistente, a ver se elas não se espalham tanto. Pronto, temos de fazer experiências, não é? Embora estou a misturar a farinha e a massa já está feita há algum tempo, mas vamos ver no que vai dar. Prontos, assim. Então vou guardá-la no frigorífico. Duas para amanhã. Já ia à mão mesmo tirar esta massinha, mas uma vez que está aqui porque é suja, vai com a colher para não sujar tanto os dedos. Gente, como eu sou muito poupadinha, vamos aproveitar o papel de onda. Ah, pois, temos que olhar para o meio ambiente. Ai, gente, que este pãozinho vai-me saber pela vida. Saia ele como sair, porque eu, seja o pão que for, eu gosto. Uma coisa que eu não gosto, que vocês até podem dizer, a sério, velho. Vocês sabem que eu tenho assim uma loada. É o pão feito no forno de casa. Prontos, não sou amante, o que é que vão fazer? Não sou, nunca fui. Quando era pequena comia, porque não tinha mais que comer, mas recorda-me que eu escodeava, nós chamávamos de escodear, o pão, tirava-lhe sempre a côdega e o miolo ficava. Depois a minha mãe castigava-nos, punha-nos a tomar o miolo em cevada. Para o pequeno almoço eu detestava aquilo, mas pronto. Eu sei que há pessoas que gostavam, há pessoas que gostam muito. Ainda hoje gostam, até há pessoas que gostam desse miolo em sopas de vinho, e as côdeas também. Em sopas de vinho, eu também nunca gostei disso. Vou ser sincera, também nunca. É assim, gente, eu não era sermos esquisitos, porque assim, nós éramos, pronto, depois vieram bem mais tarde, 10 anos e 8 anos, os meus irmãos mais novos. Mas nós éramos muito pobres e às vezes queríamos para comer e não tínhamos. E eu não era ser esquisita, o meu estômago sempre foi aquela enjoadinha assim de pequena, comia tudo, mas não era aquela coisa, tudo. O meu estômago não levava tudo. Por exemplo, eu já pataniscas quando era pequena já não conseguia, o meu estômago não me levava por causa do óleo, aquela carne gorda que os meus irmãos às vezes comiam, eu não consigo, às vezes o Manel está a resmungar aqui com os filhos e eu sou por eles. Eu disse, homem, deixa, eles não gostam de comer essa carne, está bem que às vezes tira-se, há pessoas que tiram carne, febre e tudo, mas a carne gorda eu digo, porque eu digo, deixa estar, não gostam, porque eu digo, o meu estômago não me levava mesmo. Recorda-me que uma vez estava a comer massa esparguete e vocês acreditam que eu não conseguia comer massa esparguete, estava-me vómitos? Não sei se era por aquilo ser fino, mas a gente mascava. Olha, não sei. Sei que uma vez a minha mãe disse, vais comer, só não comes quando botares fora. Pronto, já ela insistiu, eu botei fora, que aquilo dava-me mesmo aqueles vómitos. Pronto, e ela, agora sim, agora não comes mais nada. Pronto, eu era assim, pronto, mas o meu estômago não levava assim qualquer coisa. Mas o pão realmente eu gostava das côdeas. Gente, prontinho.
Vou já abrir para vocês verem. Mas agora eu meti massa no outro, vamos ver se ficam mais maiores, porque a massa ficando assim líquida, depois fica baixinhos. A única coisa que se pode fazer com a massa líquida, digo eu, foi o que me lembrei agora, é meter numa forma, tipo a forma de bolo inglês, aquela forma quadrada. Bom, mas a massa aparentemente está boa. É o que eu digo, precisa de ter mais altura para se sentir mais aquela massa fofinha. Mas está gostosa. Vou levar ali ao Manel, que ele já estás a comer e não me estás a dar. Marido, tá bom? Gente, eu vou-me despedir aqui de vocês. Espero que vocês tenham gostado deste vlog, de aturar esta chata. O meu muito, muito obrigada. Gente, esqueçam que eu ia fazer a despedida. Eu, quando fiz o doce da Páscoa, falei na dica dos ovos. Se for ao fundo, estão estragados, flutuar. Não estão, gente, é ao contrário. Se flutuar é que está o ovo choco. Olha, se alguém fez a minha dica, botou os ovos todos fora. Peço desculpa, mas às vezes a gente está a falar e olha. Agora sim, vou. Muito obrigada. Tchau, beijinhos, até ao próximo vídeo.